aos nossos dois líderes presidentes. Quem sabe não é uma oportunidade de a gente, em Paim, pedir audiência com o presidente da República, Eunício, e negociar a reforma trabalhista com o presidente do Senado também, com os dois. E com o presidente do Senado. Subscrevemos. Subscrevo o requerimento de Vossa Excelência. Naturalmente, com outros espíritos democráticos e valorizando o papel do nosso Senado Federal. Queria, então, dar continuidade ao debate sobre a reforma trabalhista, oportunamente nestes grandes momentos que vivemos, o momento político do nosso país. Queria dizer de antemão de que realmente o Senado Federal não está cumprindo o seu papel constitucional, que, além de não se debruçar nas prioridades que está colocada hoje para a conjuntura política, a crise política do nosso país, ainda se demora numa reforma trabalhista que abre mão do seu papel de uma casa revisora, né? Que, inclusive, num paradoxo, que a maioria dos senadores acham que deve fazer mudanças e não faz. Então, eu queria chamar a atenção dos nossos dirigentes do Senado Federal, que eu acho que a prioridade do Senado Federal, que é a Casa da Federação, era se debruçar para buscar as soluções da crise política do nosso país. Aqui estão grandes líderes, já foram ministros, governadores, né, e que representam a Federação. A prioridade, portanto, com políticos experientes, com líderes partidários estratégicos para a democracia do nosso país, a prioridade seria a gente sair da crise política que está no nosso país. Portanto, a reforma prioritária, a meu ver, seria a reforma política, porque grande parte da crise que está aí e do processo de combate à corrupção vem dessa questão da ausência de uma reforma política que fique mais claro a relação de financiamento de campanha, o que se estabelece para poder ter uma legislação mais rígida e mais clara e mais transparente para se processar a disputa política no nosso país. Então, a prioridade aqui desta Casa, para cumprir o seu papel de Câmara Alta do país, né, era, sem dúvida nenhuma, a gente priorizar a reforma política, que com certeza ajudará em muito a solucionar a crise política do nosso país. Mas, já que estão insistindo nessa questão da reforma trabalhista, vamos ao debate e vamos à resistência de processar desta forma como está se fazendo a reforma trabalhista. Vejam só, o que é tal de reforma trabalhista? Para quê? Para quem? Por que este processo atabalhoado, como começou lá na Câmara, aqui no Senado teve um processo negociado, mas continua como prioridade de governo. Aliás, já falar em governo, esse governo que está aí não merece nenhum crédito para estabelecer essa relação com o Senado, de que as modificações que nós queremos fazer, os senadores, na sua maioria, abrem mão na esperança de que o governo vai vetar. Mas qual governo? Qual governo? Então, aqueles que estão nos assistindo, vejam só, a reforma trabalhista, ela mexe em 97 artigos, 320 dispositivos da CLT. Mexe 5 artigos
e 13 dispositivos do chamado trabalho temporário e da terceirização. E um artigo que mexe sobre o FGTS, meu caro Paim. Pois bem, não é uma reforma, na nossa visão, é um desmonte. É um desmonte daquilo que nós fomos construindo ao longo de séculos e que custou luta da classe trabalhadora, na busca de resolver o equilíbrio entre relação capital e trabalho. A história dos trabalhadores, a história da luta do trabalho, era sair dos grilhões do escravagismo, era sair dos grilhões dos senhores dos tempos feudais, que aqueles que descobriram o Brasil impôs uma regra dessa. A luta, principalmente no século XX, era contra a jornada de trabalho exaustante, 12, 13, 14, 15 horas. Foi assim que nós fomos estabelecendo para chegar na consolidação da CLT em 1943. Pois bem, de uma cajadada só, eles querem acabar com aquilo de avanços que construímos na CLT, querem acabar da nossa luta e da história que nós nos mobilizamos para colocar na Constituição brasileira e dos avanços que governos populares, como o governo Lula, construiu os avanços no nosso país. De uma cajadada só, eles querem acabar com tudo isso. Aí vem com o discurso da modernidade, o discurso de que vai solucionar o problema do emprego no nosso país. Olha, nós não somos contra a modernidade, mas esta reforma, por artigo, ela leva ao atraso. Não vem de dizer que sair de uma jornada de trabalho de 8 horas e impor ao trabalhador, através de uma negociação individual, 12, 14 horas de novo, isso é modernidade? Isso é atraso, retrocesso da história da luta da classe trabalhadora do nosso país. Segunda coisa é a questão do emprego. Nós já demonstramos, através do governo Lula, que não precisa mudar a atual legislação que está aí para criar emprego. Nós criamos, nos 8 anos de governo Lula, 22 milhões de emprego, sem mudar uma vírgula da CLT, sem mudar uma vírgula na legislação trabalhista. E agora vem com o discurso para gerar emprego. A forma como está posta ali, na verdade, é para legalizar o bico. Precariza a qualidade de emprego que já nós conquistamos e legaliza o bico através dos pontos que estão ali, com a jornada intermitente, com a disposição de ficar para o patrão ser convocado na hora que o patrão precisar, etc. Repito, não há possibilidade de criação de emprego com esta legislação que estão propondo. É a legalização do bico, é a desqualificação do emprego que já nós conquistamos no nosso país. E, portanto, esta legislação, ela precariza a relação de emprego, impõe retrocessos importantes dos avanços da classe trabalhadora e o equilíbrio que nós conquistamos entre o capital e o trabalho. E desorganiza, enfraquece os sindicatos que nós construímos ao longo do tempo como instrumento de defesa dos interesses da classe trabalhadora. E mais, avança na questão da proteção do direito do trabalho, à medida que também foi uma conquista muito importante para a classe trabalhadora, um braço da área jurídica na criação do direito do trabalho para proteger esta relação de capital e trabalho. E, como consequência, enfraquece
de proteção do trabalho que desmonta, enfraquece e desestrutura a justiça do trabalho. Por isso, só um governo saído das urnas, só um governo com força da democracia que pode propor reformas estruturantes para resolver o problema da crise econômica, da crise política e da crise social e moral que nós processamos no nosso país. Por isso é fundamental perguntar a quem interessa, para quem, para quê esta reforma trabalhista, que não seja para cumprir um papel de entregar os avanços, as conquistas e as nossas riquezas para o capital financeiro internacional. Por isso, nós vamos resistir que esta legislação não seja